pessoal, bem-vindos ao canal. Osmar Loss está de volta no Inter. É a terceira passagem do Osmar Loss pelo Beira-Rio. Vocês muito provavelmente se lembram do Osmar Loss como o cara que brigou com o Simon no Grenal no Olímpico em 2012. Ou então, como o cara que substituiu o Falcão em 2011 e que inclusive treinou o Inter na Audi Cup lá na Alemanha. Mas ele é mais do que isso, eu posso garantir para vocês. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o Osmar Loss, que vem para ser auxiliar técnico permanente do time principal do Inter. O Osmar Loss é natural aqui do Rio Grande do Sul, 45 anos, entrou no Inter lá em 1994, saiu do Inter em 2009, foi para o Juventude, depois voltou para o Inter em 2011, ficou até 2013 e saiu do Inter para assumir o Corinthians. No Corinthians ele foi bicampeão da Copa São Paulo, depois ele saiu do Corinthians, rodou pelo Guarani, pelo Vitória, voltou para o Corinthians e agora está aqui no Inter. Deixa eu dizer para vocês o seguinte, ele é mais um dos treinadores gaúchos e formados dentro de Grêmio e Internacional. A lista é muito longa, eu não vou citar aqui, mas ele é um cara que começou fez toda a estradinha, subiu toda a escada e tem um conceito muito bom no mercado brasileiro de treinadores. E aí eu tô falando de André Jardini, tô falando de Lisca, tô falando de Marcelo Rospide, tô falando de Mano Menezes, eu tô falando de toda essa galera. É muita gente e gente muito boa, profissionais com conhecimento técnico. Ao Osmar Loss, nas oportunidades que ele teve no grupo principal do Inter, faltou sempre alguma coisinha, né? Em 2011, na primeira experiência dele como interino, ele tinha muito conhecimento, ele sabia muita coisa e ele passava isso muito demais e aí deu uma sobrecarregada, assim. Mas ele sempre teve um conceito muito bom. O Osmar Loss saiu do Inter pela primeira vez por uma oportunidade, para assumir o Juventude num negócio, num plano, num projeto do Juventude. Quando ele sai do Inter pela segunda vez, ele sai brigado com o Dunga. Ele sai porque o Dunga falou algumas coisas da base, ele saiu porque o Dunga não dava espaço, porque a relação era muito difícil com o Dunga, à época treinador do Inter, e o Dunga não ficou até o final daquela temporada. E ele foi para o Corinthians, que sempre teve uma base muito forte, e no Corinthians ele conseguiu fazer coisas muito boas. Fica comigo até o final do vídeo, nós estamos na metade, porque eu vou lá no final vou te contar uma história que ninguém sabe sobre o Osmar Loss também, uma curiosidade. Os gringos chamam de anedota, mas vamos lá, vamos seguir. No Corinthians, ele fez um trabalho muito bom, foi bicampeão da Copa São Paulo, e ele chegou a ser interino do time principal. E também faltou alguma coisinha para ele, né? Ser treinador da base é uma coisa, ser treinador de profissional é outra. E o Osmar fez esse caminho, chegou lá sem ser um projeto, mas quebrando um galho, e provavelmente esse cenário de quebra-galho não ajudou ele. Provavelmente não. Com certeza isso não ajudou ele. Não pegou um trabalho desde o início, enfim. Não é a mesma coisa do Fábio Carille, por exemplo, que iniciou uma temporada, né? Não tem como comparar. Ele pegou circunstancialmente e ficou ali, né? Realmente não tem como comparar. Agora, quando ele saiu para cumprir a jornada pelo Guarani e pelo Vitória, ele deu uma resbalada, ele tentou algo e não conseguiu e voltou para o Corinthians como coordenador técnico das categorias de base. Eu até vou confessar para vocês, eu convivi com o Osmar Loss de 2010 a 2013, não diariamente, não frequentemente, porque ele sempre foi um cara mais de bastidores, ele não era linha de frente, mas sempre eu via coisas maravilhosas dele, e ele sempre ficou em evidência, Eu fiz um curso de gestão técnica na Universidade do Futebol e vários vídeos foram de conceitos da base que o Inter empregava e que o Osmar Loss estava empregando, e eu vou dizer para vocês que nos últimos anos, 2 anos, eu vi o Osmar dar uma sumida no mercado. Ele deu uma sumida. E agora ele volta para o Inter para reencontrar as origens dele e para fazer um canal direto com a base do Inter. O Inter está fazendo um trabalho de reestruturação da base. Eu até vou fazer um outro vídeo sobre a base do Inter mais para frente. E o Osmar vem com essa pegada de base e vem também com uma metodologia toda dele. E o Inter está fazendo o quê? O Inter está pegando um cara para ter ele ali, para manter o trabalho, independentemente da figura do treinador. O treinador vai vir, vai ter o auxiliar dele, vai ter um observador, um analista, vai ter o preparador físico, mas a comissão técnica ela precisa ter um núcleo duro. E o Osmar está vindo para isso. Ele tem muito conhecimento técnico, ele vai entregar isso, né? Tem que ver se essas relações daqui a pouco não vão ser conflitantes. O Osmar certamente aprendeu muito nas passagens dele fora do Beira-Rio e vai trazer isso para cá.
ele volta. Eu prometi que ia contar a história, né? O Osmar Loss era o treinador do Walter, no time sub-20 do Inter. E o Osmar Loss tem uma grande participação na carreira do Walter, que não é tudo aquilo que se imaginou, mas só chegou a ser a carreira do Walter muito por conta do Osmar Loss. Por quê? Osmar Loss, certo dia, depois do treino no Beira-Rio, gramado suplementar, demorou para sair do Beira-Rio e quando saiu já era tarde, passou na frente de uma lancheria e viu que o Walter estava sentado nessa lancheria, devorando o que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de X, um hambúrguer gigante. E ali o Osmar teve a prova cabal de que o Walter precisava de ajuda na dieta dele. Graças a isso, o Inter fez um acompanhamento especial ao Walter. Se o Osmar não tivesse visto o Walter comendo X, provavelmente ia se demorar muito mais tempo para notar o problema da dieta do Walter. E claro, o flagra pesou bastante, né? O flagra fez o Walter dar uma sentida legal ali. O Walter só foi o que o Walter foi na carreira dele por conta desse flagra do Osmar. Histórias da bola, né? Não sei se o Osmar contou isso para alguém. Histórias da bola. Claro que o Walter não virou, mas enfim, vocês estão sabendo. Osmar Loss está de volta ao Beira-Rio. Se você veio aqui comigo até o final, pela primeira vez, muito obrigado, viu? Se inscreva, porque eu sempre tento valorizar o seu tempo e o meu. E ative a notificação, porque toda vez que eu botar informação ou histórias assim, você vai saber, você vai receber a notificação aí, ok? E se você está aqui comigo há mais tempo, meu, muito obrigado. Somos quase 14 mil, ok? Se você chegou agora e já está há mais tempo, dá like. Até mais.